Porque agora, com o Irã caindo, e o Irã cai essa semana, olha só que importante nós estarmos ouvindo isso, o Irã vai cair essa semana, as fronteiras ficam abertas para se estabelecer a paz, e Israel vai reivindicar a construção do terceiro templo. O clímax de tudo que está acontecendo é para o terceiro templo ser erguido. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. O meu nome é Marcos. Sejam todos bem-vindos ao canal Sonhos de Profeta. Vejam comigo o que está acontecendo nesse exato momento no cenário profético. Preste muita atenção aí no que vai dizer o pastor Carlos Cardoso e eu vou comentar aqui no final do vídeo. Preste muita atenção, irmãos. Qual é a mensagem de Donald Trump lá em Israel e colocar a mão no muro das lamentações? É o que resta do segundo tempo. Ele estava dizendo: em judeu ninguém toca sobre o meu governo, e eu vou devolver o templo para os judeus. É forte ou não é? Agora vamos lá, dia 14 de maio de 2018. Vamos voltar um pouco. Dezembro, eu acompanho isso, por isso que a geopolítica está ligada à profecia e para a chegada do anticristo. 7 de dezembro de 2017. Se você pesquisar, depois ouvir essa mensagem, está gravada, você vai lá e pesquisa o que eu estou falando para você ver que não é coisa da minha cabeça. 7 de dezembro de 2017. Jerusalém declara, Donald Trump declara que Jerusalém é a capital indivisível de Israel. Ele devolve Jerusalém como a capital de Israel. E até 2017, Jerusalém ela era uma cidade pertencente aos judeus, mas ela é como se todos os povos tivessem o direito de pertencimento a Jerusalém. Agora, a partir de 2017, Jerusalém volta, como na Bíblia, a ser a capital de Israel. Diga a glória a Deus. Aí, em maio de 2018, é aqui que começa. Ele inaugura a embaixada americana dentro de Jerusalém e ele coloca o genro dele como embaixador dos Estados Unidos dentro de Israel. O nome do genro dele é Jared Kushner, judeu ortodoxo da tribo de Dan. É forte ou não é? É forte. E o que Jared Kushner começou a alinhar? O acordo da família abraâmica. E o que é o acordo da família abraâmica? É Israel fazendo as pazes com os árabes. É Ismael é da onde vem os árabes. Os ismaelitas são os árabes. Dando a mão com Isaac. Então veja bem, Isaac e Ismael estão se aproximando. E aí começou o acordo e os países árabes e os países em volta começaram a assinar o acordo da família abraâmica. E sabe o que acontece, irmãos? Donald Trump saiu, assumiu John Biden, mas Jared Kushner continuou articulando por trás o que está acontecendo agora. E o que vamos chegar no agora, nos dias atuais, no dia que agora nós estamos vivendo, para você entender. Donald Trump voltou. Você sabe qual foi a primeira ligação que Donald Trump fez? Quando ele presidente agora, 2024, 2025 que ele assumiu, 2025. A primeira ligação que ele fez como presidente foi para o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. O primeiro presidente que ele recebeu na Casa Branca foi Benjamin Netanyahu. Então veja bem, novamente, o acordo de paz está na mesa e nós vamos resolver o problema do Oriente Médio. Aí veja bem, Israel ficou em guerra com o Hamas por 2 anos. Antes de Donald Trump assumir, ele destruiu as bases, o líder da Síria saiu, Bashar al-Assad. A Síria era um lugar que poderia atacar Israel através do Irã. E Donald Trump assumiu. Aí você vai ver o Hamas, o Hezbollah e os outros, que era financiado pelo Irã, caindo. E o Irã não tem nada a ver com os árabes. O povo do Irã é a Pérsia. E eles são câncer do Oriente Médio. Eles são, só para você entender o âmbito da profecia, o Irã é o maior câncer e o maior impedimento do terceiro templo ser erguido. É impossível Israel erguer o terceiro templo com o Irã ali.
E o que está acontecendo agora, irmãos? Hoje, o câncer do Oriente Médio está sendo retirado. E por que está sendo retirado? Para haver um período de falsa paz naquele ambiente, para a chegada do anti-Messias, o anticristo. Arábia Saudita, Catar, Líbano, Egito, foram 7 nações do mundo árabe, da Liga Árabe, que assumiram a Liga de Paz do Donald Trump. O que é essa Liga da Paz de Donald Trump? Ele está unindo mais de 50 presidentes mundiais para reestruturar e reconstruir a faixa de Gaza e trazer paz e prosperidade para o Oriente Médio. Agora veja, quando a Arábia Saudita, o Catar, o Egito, o Líbano assinou esse acordo, irmãos, são inimigos de Israel. Você sabe o que eles estão dizendo por assinar o acordo? Que eles estão a favor da paz entre Israel e os seus oponentes que existiam no Oriente Médio. Eles estão dando as mãos e baixando as armas. É forte ou não é? Irmãos, há uns anos atrás era impossível um árabe pegar na mão de um judeu, tá? Nem tocar. Eu conheço uma irmã libanesa, eu recebi ela na minha casa, ela é uma missionária. Ela tem o carimbo de Israel no passaporte dela. Ela não é bem recebida no seu país, no Líbano, por ter um passaporte, por ela ter entrado no Estado de Israel. O Líbano, a Arábia Saudita, o Egito, o Catar, eles assinaram papéis fundamentais para estabelecer a paz entre Israel e Gaza. Vocês estão vendo Ismael, os árabes, dando a mão para Isaac, para os judeus. E o que isso tem a ver com a profecia? Tudo, meu irmão. Porque agora, com o Irã caindo, e o Irã cai essa semana, olha só que importante nós estarmos ouvindo isso, o Irã vai cair essa semana, as fronteiras ficam abertas para se estabelecer a paz, e Israel vai reivindicar a construção do terceiro templo. O clímax de tudo que está acontecendo é para o terceiro templo ser erguido. E para quem o terceiro templo será erguido, irmãos? Para quem? O anticristo. Vamos ler na Bíblia, vamos lá. Vamos ler 2 textos aqui, Daniel 9, 24 ao 27. E depois nós vamos ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Vamos lá. Daniel 9, 24. Olha o que diz. 70, veja que tudo está relacionado a Israel aqui, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, que é os judeus, e sobre a tua santa cidade, que é Jerusalém. Qual é o propósito das 70 semanas? Olha lá. Para cessar a transgressão, 1, dar fim aos pecados, 2, expiar a iniquidade, 3, trazer justiça eterna, 4, tem mais, selar a visão e a profecia, 5, e ungir o santo dos santos, 6. Olha que coisa profunda. Agora vamos lá, pode continuar. Quando é que começou a se contar? Então vamos lá, para você entender, pode deixar aí. São 70 semanas, não é de dias, são de anos. Repita comigo, são 70 semanas de anos. Então dá 490 anos proféticos. Quando é que começou a se cronometrar essas semanas? Está aí, ó. Quando Neemias foi enviado para restaurar os muros de Jerusalém. Foi aí que começou. Lá, ó. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias. Quem é o Messias aqui? Não é o anticristo, o Messias aqui é Jesus. Vamos lá, o príncipe. Haverá 7 semanas e 62 semanas. Vamos lá. As ruas e os muros se reedificarão em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Volta a profecia ali, para você entender.
Vamos lá? Quando Neemias foi para restaurar os muros de Jerusalém, começou a cronometrar. Até a morte do Messias, quem é o Messias? Jesus. Se cumpriu, meu irmão, quando você pega o calendário, não o gregoriano, na contagem de ano, pegando dentro do calendário judaico, você vai ver que quando Jesus expirou na cruz, se cumpriu exatamente na morte de Jesus, 483 anos proféticos. Olha como a Bíblia é perfeita. Diga glória a Deus pelo poder da palavra. Então veja bem, de Neemias à morte de Jesus, se cumpriu 493 anos. 483 anos proféticos. E aí a teologia, né? Os estudiosos, a gente chama de que se abriu um hiato. O que é um hiato? É um buraco no tempo. Porque aconteceu algo na morte de Jesus. O que aconteceu na morte de Jesus lá no templo? O véu do templo. Então veja, é como que se Deus dizendo, agora chega a minha graça à humanidade. Porque se abriu a dispensação da graça. E parou de se cronometrar a profecia das 70 semanas. Só que veja bem, de Neemias a Jesus se cumpriu 69 semanas. E falta quantas semanas para se cumprir as 70 semanas? Uma semana. E esta semana, agora vamos lá para o próximo versículo. Pode ir lá. Por 20. Olha aí mesmo. E o povo de um príncipe que há de vir, esse é o anticristo. Ele vai destruir a cidade, o santuário, e o seu fim será numa inundação. E até o fim haverá guerra, que estão determinadas, e assolações. Agora presta atenção no versículo 27. O príncipe que há de vir, o anticristo, ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, 7 anos. Então haverá 7 anos de um acordo. Na metade da semana, 1260 dias, ele fará cessar o sacrifício. Aonde se para o sacrifício aqui, irmãos? No templo. Isso quer dizer que o templo estará erguido para o príncipe que há de vir. Vocês estão entendendo? Então ele faz cessar o sacrifício e a ablação pode continuar. E sobre as asas da abominação virá o assolador. E isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então olha que coisa interessante. Repita comigo, falta uma semana do cumprimento das 70 semanas. Agora é bem simples você entender. O mundo, a geopolítica mundial está preparando o mundo para quem? Para o anticristo. O que Donald Trump está fazendo essa semana? Acordo do quê? De paz. Veja, irmãos, paz. Agora, a paz que está sendo gerada no mundo, ela é duradoura ou ela é momentânea? Momentânea. Porque toda a paz que Donald Trump está gerando é por imposição de força. Não é porque os líderes políticos querem, eles estão sendo obrigados a ceder à paz. Agora, outra coisa que eu não posso deixar de falar aqui sobre geopolítica. Após a entrada de Donald Trump, o mundo pendeu para a direita. Irmãos, quem diria que nós teríamos um Papa americano e o Papa, veja, o Papa Francisco, ele liberou a bênção de sacerdote sobre pessoas do mesmo sexo. O Papa Francisco, ele era aberto à agenda climática. O Papa Francisco, ele era aberto à questão de tirar fetos. Ele era aberto a tudo que era inclusivo e de esquerda. Aí chega um Papa de direita. Aí pega o antes e o depois de Donald Trump. Você vai ver a Europa, né? O presidente de Portugal agora vai entrar de direita. Presidente da Itália de direita. Presidente aqui na América Latina, o Lula assombrado essa semana aqui em Maceió, ele falou isso. Nós estamos preocupados, companheiros, porque a Venezuela caiu, o Equador caiu, a Argentina caiu, o Paraguai caiu, Costa Rica caiu, e ele vai cair em nome de Jesus esse ano.
Por quê, meu irmão? Porque o mundo pendeu para onde? Para a direita. E por que o mundo está pendendo para a direita, meu irmão? Aí todo mundo está ficando maravilhado. É aí que a gente tem que ter cuidado sobre a política. Porque o anticristo, você acha que Israel vai aceitar um líder mundial de esquerda? O judeu jamais vai aceitar um líder lá profano. O Messias de Israel é como se fosse o salvador do mundo, meu irmão. E ele jamais vai ter poder ser de esquerda. Ele vai vir como um lobo vestido de ovelha. Porque o nome do anticristo na Bíblia é pesado. Ele é chamado de iníquo, homem do pecado, filho da perdição. Mas veja, ele vem vestido de uma ovelha, como que de direita. E aí, meu irmão, esse pêndulo para a direita é uma preparação também para o anticristo. Agora, olha o que está acontecendo. Eu sempre digo que a melhor forma de dominar um povo é dividindo ele. Já falei isso hoje. O que está acontecendo? A esquerda, ela polariza e entra a direita. E eles se guerreiam entre eles. Quando eles se guerreiam, se degladeiam entre eles, vem uma ordem de cima e estabelece a paz, debaixo do caos. Então sempre você vai ver isso, e isso é um princípio maçônico, ordem pelo caos. Se forma um caos para se estabelecer uma ordem. Não tem como formar um caos se nós não tivermos esquerda e direita. Por exemplo, o movimento do Nicolas é lindo, mas já polarizou. Já começou a vir músicas de ódio, de ataque. Você vê, as pessoas estão se degladiando por partido político. A igreja precisa entender que é muito melhor para qualquer sistema religioso mundial que a direita esteja no poder. Por exemplo, a venda de Bíblia nos Estados Unidos explodiu com a entrada de Donald Trump. É maravilhoso. Eu estive lá em Washington, na frente de Washington, antes de você chegar no Capitólio. Eu estive ano passado, lá no mês de setembro. Foi feita uma tenda, está tendo culto naquela tenda 24 horas por dia. Então acontece muitas coisas quando um país é de direita, porque ele dá base e sustentação para o cristianismo. Mas presta atenção, meu irmão, e eu vou falar isso com muito cuidado. Pode estar à esquerda, pode estar ditador no poder, a igreja continua existindo. Porque a igreja não depende de política para existir. Aleluia. Por que a igreja não depende de política para existir? Porque Jesus disse em Mateus 16, 18: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Então veja, eu estou dizendo que é melhor para nós termos a direita no poder, mas se a esquerda tiver, a igreja deixou de existir? Jamais, meu irmão. Por quê? Porque quem está sobre o governo da igreja não é a terra, é o céu. Quem derrama poder sobre a igreja não são governos humanos, é o poder do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia. A igreja continua existindo na Coreia do Norte, a igreja continua existindo na China, a igreja continua existindo em Cuba, a igreja está existindo lá no Irã, está tendo um avivamento tremendo no Irã, porque não tem como parar a igreja. Aleluia, aleluia. A igreja é a maior autoridade do céu na terra. A igreja não é um partido, a igreja não é um CNPJ, a igreja é um movimento de Deus sobre a terra. E se você faz parte da igreja, diga glória ao Rei nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora, irmãos, vamos voltar aqui e vou concluir por causa do horário. Meu Deus, como passa rápido, né, o tempo. Só para você entender, não teve uma data para começar as 70 semanas, sim ou não? Quando Neemias foi enviado. Quando é que as 70 semanas parou? Quando Jesus, 69 semanas. Quando é que ela vai voltar a ser cronometrada? Quando é que ela vai começar a ser cronometrada? Quando a igreja for arrebatada. Não é simples entender a Bíblia, meu irmão? É simples.
Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque não tem como o anticristo governar a terra com a igreja aqui. Diga a glória a Deus. A igreja impede dele se manifestar. Você sabe por que o comunismo não toma conta do Brasil? E isso é estatística. Você sabe por que o comunismo não tomou conta do Brasil? Por causa das igrejas pentecostais e neopentecostal na periferia. Porque eles queriam influenciar uma geração, mas quando chegou na igreja paralisou, eles não conseguiram influenciar, e a igreja influenciou, tirando pessoas do crime, do tráfico, da prostituição, do pecado. Glória a Deus. Ontem eu cheguei aqui, a irmã líder do círculo de oração me falou que aqui tinha um monte de terreiro. Antes da igreja se estabelecer, a igreja chegou, as irmãs começaram a orar. O que aconteceu com os terreiros? Fecharam, e a igreja está de pé, porque a igreja tem autoridade do céu para implementar o reino. Aleluia! Era bacana, Uremaia, glória a Jesus. É por isso que nós vamos deixar muita saudade, meu irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu irmão, está tudo preparado. Veja que existe, se você puxar no Google, você vai achar Bolsonaro em Israel, na maquete do terceiro templo. Ele visitou o Instituto do Santo Templo. Agora o Flávio Bolsonaro está lá, né? E ele foi convidado por Benjamin Netanyahu para estar em Israel. Isso também é algo que está ligado ao futuro do Brasil. E olha o que está acontecendo, irmãos. Javier Milei, presidente da Argentina, quando ele ganhou para presidente, se você não sabe, Javier Milei é judeu. Ele foi em Israel e foi agradecer a Deus, e ele fez uma declaração. Isso está na internet que eu estou falando. Ele declarou na frente do terceiro templo. E sabe o que ele declarou? Eu verei com os meus olhos o templo do Senhor erguido nesse lugar. Então veja, o príncipe que há de vir, de Daniel 9:27, é o anticristo. Ele vai fazer aliança com muitos por uma semana. E veja o que diz 2 Tessalonicenses 2:4. Olha o que diz. Esse é o anticristo. 2 Tessalonicenses 2:4. Olha lá. Esse é o anticristo, olha lá. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora. De sorte que, isso aqui é literal, tá, irmãos? Se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer. Aonde o anticristo vai se assentar? No terceiro templo. Meus irmãos, o que até há poucos dias era impossível, o que aos olhos do mundo era impossível, está acontecendo bem diante dos nossos olhos. Árabes e judeus estão sendo unidos. Isaac e Ismael de mãos dadas. Irmãos, depois que isso se concluir na sua totalidade, preste muita atenção. O caminho estará totalmente aberto para o cumprimento da profecia. Não terá mais nada que impeça que o anticristo se manifeste. E a igreja será retirada. Porque a única coisa que pode impedir, o anticristo de governar é a igreja do Senhor que está aqui na terra. Mas o que temos que entender que essa profecia ela está muito perto e, consequentemente, automaticamente, está muito perto também do arrebatamento da igreja. Porque o arrebatamento da igreja, irmãos, será antes do governo do anticristo. E o mundo está caminhando, nós estamos vendo com os nossos próprios olhos, a passos largos, para que isso se conclua. Há tempos atrás, parecia que Israel não se cumpria, o relógio parecia que estava parado. Mas, irmãos, a cada dia, a cada minuto, a cada instante, os passos estão mais largos do que nós imaginamos. Eu digo, irmãos, é porque eu creio que estamos perto da volta de Jesus. Mais uma vez, eu não vou dizer data, não vou dizer
quando, mas eu digo a vocês, estamos perto da volta de Jesus. Amém? E eu agradeço mais uma vez a todos vocês que chegaram aqui até o final do vídeo. Que Deus te abençoe, abençoe toda a sua família e até o próximo vídeo.